Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. No episódio de hoje, recebemos o engenheiro elétrico Luciano Umfrid, ele que vai falar de um tema essencial para qualquer obra ou empreendimento, a geração de energia de emergência. Em um cenário de quedas frequentes de energia e eventos climáticos cada vez mais severos, contar com sistemas confiáveis deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Durante o bate-papo, Luciano destaca pontos cruciais, como a importância da manutenção preventiva, além dos prejuízos causados pela falta de equipamentos na hora da emergência, além da relevância da assistência técnica pós-venda. Ele também aborda os gargalos do setor, como a escassez de profissionais qualificados para manutenção e suporte frente a uma demanda crescente. Com condições de investimento viáveis e impacto direto na segurança e na continuidade das operações, a geração de energia de emergência se apresenta como um caminho estratégico. Luciano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Luciano, engenheiro elétrico, e hoje nós vamos falar de um tema que, se a gente analisar, ele está sempre em alta, especialmente nos últimos tempos, geração de energia de emergência. A gente escuta assim e fica, poxa, mas o que é isso afinal? E o mercado que você tem atuado aí nos últimos anos, eu gostaria de começar o nosso bate-papo com você explicando um pouquinho o que é esse mercado de geração de energia de emergência. Então, basicamente, esse mercado nós fornecemos equipamentos para gerar energia quando a rede, na nossa região aqui, a rede da Copel não está fornecendo. O meu campo de atuação basicamente é máquinas a diesel, grupos geradores a diesel. E assim, o campo maior é geração de emergência, quando cai a rede realmente. Porque assim, a gente hoje tem muitas atividades, principalmente agronegócio, avicultura, piscicultura, indústrias. A gente percebe isso, que tem uma perda muito grande se a indústria para, se os avicultores deixam de ter energia, se os piscicultores não têm mais energia, está virando uma situação de prejuízos com volume elevado. Então, eu estou atuando mais nessa parte, né? Fornecimento de máquinas e manutenção, que é o que tem mais campo hoje. Uhum. Luciano, e como é que você chegou a esse mercado? Isso mostra também que a engenharia elétrica, assim como a engenharia civil e outras engenharias, ela tem um leque muito amplo de atuação. Aí, de repente, você termina a faculdade, fica tentando se encontrar em que ramo né, da engenharia que você vai atuar, e, de repente, você partiu para essa área que, de fato, tem uma demanda bastante grande na nossa região, porque a gente todo mês a gente passa por alguma situação de queda de energia, em algumas vezes assim como que eu vou dizer, com consequências um pouco maiores, outra um pouco menores, dependendo se teve um temporal, enfim. E a gente percebe que de fato há uma demanda muito grande. Eu gostaria que você contasse como é que você foi parar nessa área, né? E assim, dessa amplitude do campo de atuação da engenharia elétrica. Então, assim, eu comecei a atuar nessa área foi mais especificamente no ano de 2020. Eu percebi que tinha muito campo para isso, que anteriormente a isso a gente tinha uma propriedade rural com avicultura, e teve um determinado momento que a gente precisou de um profissional para fazer manutenção, e nós solicitamos, que seria a empresa especializada naquele equipamento. Eles vieram depois de uma semana, e para nós isso hoje é impensável, se pensar que a gente precisa muitas vezes dentro de 1 a 2 horas. Então naquele momento foi a empresa que nos atendeu, mas depois de uma semana. Então a partir de 2020 eu vi essa necessidade que muitos produtores precisam, eu comecei a atuar na parte de manutenção. No começo foi aos poucos, uma manutenção, outra só, e depois disso foi aumentando o volume de trabalho. A indicação de clientes que já tinham me chamado, então aos poucos eu fui indo para essa direção. Assim, a parte da engenharia, sendo bem sincero, não me preparou muito para isso. Então no início eu fui mais com o conhecimento que eu tinha da engenharia elétrica e estudando por conta, realmente. Pegar livro, correr atrás, porque
não existe um curso hoje no mercado específico para grupos geradores. Não tem. Então, assim, com o conhecimento que eu tive na engenharia elétrica, eu fui buscando livros, vídeo de internet, sendo bem sincero também. Tem muito vídeo interessante, conhecimento disponível, e a gente vai buscando. E eu fui aprendendo dessa forma. Manual de equipamento também. Lendo, muitas vezes não tinha em português, a gente tem que buscar de fora. Você vai aprendendo com o tempo e agregando com o conhecimento da engenharia elétrica, fui estudando por conta e fui aprendendo. Hoje a gente já consegue desenvolver uns projetos específicos para alguns clientes. Então, assim, é tudo questão de estudo mesmo. Comecei lá atrás, não sabendo muito, hoje eu já consigo, com o conhecimento que eu tinha da faculdade, desenvolver sistemas novos conforme a necessidade dos nossos clientes. E o teu campo de atuação hoje, ele é mais voltado ao agronegócio, mas também, por exemplo, indústria, comércio? Qual que é a maior demanda? Ainda acaba sendo o agro? Isso. Hoje a nossa maior demanda é o agronegócio. Porque, assim, existe uma certa tendência de que as concessionárias de energia, elas tentam resolver os problemas onde tem os maiores blocos de consumidores, ou seja, nas cidades. Às vezes o campo demora muitas horas para ser resolvido esse problema. Então, assim, ou o produtor tem alguma forma de gerar energia própria, ou ele acaba perdendo a produção dele por não ter energia. Então, assim, mesmo assim, tem aparecido uma demanda superior em indústria e comércio com sistemas de geração de emergência. Porque, querendo ou não, às vezes está no centro da cidade, cai uma árvore e derruba um pedaço da rede. Às vezes a Copel leva meio-dia para conseguir resolver. E às vezes o comércio, a indústria, além de não conseguir vender, porque não consegue atender, hoje o telefone utiliza fibra óptica, então, assim, os conversores, tudo precisa de energia. Então, essas empresas não conseguem fazer as vendas e, além disso, não conseguem produzir. Os colaboradores, às vezes, ficam parados lá. E, mesmo assim, a empresa tem o custo de manter o salário desses colaboradores, então ela perde em dobro. Então, assim, isso a gente tem percebido que é na parte do indústria e comércio. Aí no campo o problema mais sério é realmente perdas elevadas por perda de animais, realmente, morte de animais. Aves, suínos, em alguns casos, e piscicultura também. A gente percebe que existe um problema muito sério com perda de animais por morte mesmo. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Luciano, como é que você faz a leitura hoje, vamos dizer assim, especialmente no agronegócio? A maioria das propriedades, elas contam com esses equipamentos, são poucas que ainda não têm, porque eu sei que você trabalha praticamente mais na manutenção, mas você também trabalha com o fornecimento do equipamento. Isso. Como é que é a realidade hoje, especialmente falando de Marechal, no interior de Marechal? Então, assim, depende um pouco. Hoje, boa parte das propriedades rurais já não é mais só produção de grãos. Elas trabalham ou com produção de leite, ou suinocultura, avicultura, piscicultura. As propriedades que já trabalham com avicultura e piscicultura, principalmente, as integradoras, elas nem alojam mais os animais se não tiver o sistema de geração de emergência. Entendi. É obrigatório. Já é regra, tem que ter. É regra. Se não tiver, não aloja. A regra é essa. E os produtores sabem disso, estão cientes dessa regra. Já, assim, produção de leite, a gente tem percebido também um aumento de demanda, porque existe um certo movimento de que as propriedades estão ficando cada vez maiores no sentido de produção. Produção de leite.
os produtores estão tendo que investir cada vez mais para produzir mais para a atividade ser viável. E em função disso também eles precisam se utilizar de ferramentas para que eles não tenham prejuízo. Por exemplo, assim, tinha energia até o momento de fazer a ordenha, no caso do produtor de leite. Fez a ordenha, deu algum problema na rede, teve um corte. Esse leite vai ficar lá dentro do equipamento, do resfriador, e se ele não for resfriado, ele vai ter a perda. Uhum. Às vezes são 100 litros, 500, 1000 litros. Assim, a princípio não é tanto, mas se for ver no final do mês, isso é a diferença da atividade dar prejuízo ou dar algum tipo de rentabilidade. Então os produtores estão cada vez mais fazendo conta e vendo que é uma necessidade realmente ter um sistema de geração de emergência. E Luciane, como é que é essa questão? Por exemplo, o produtor optou por comprar esse equipamento, mas com o passar do tempo, vamos dizer assim, ele não dá tanta importância para a manutenção. Isso também acontece? Ou, por exemplo, as integradoras, elas cobram que isso seja feito, ou por não cobrarem, eles acabam não fazendo a manutenção e aí depois, com o passar do tempo, vão ter problema nesse sentido? Isso, assim, existem algumas situações já. Tem integradoras hoje que já estão contratando o seguro dos animais vivos nas propriedades. A gente já tem percebido isso. E assim, não parte nem tanto da integradora, mas da seguradora. Ela exige que o produtor tenha algum laudo ou algum documento dizendo que o equipamento está em perfeitas condições de uso. Uhum. Que se der algum problema na rede, esse equipamento irá funcionar. A gente tem percebido isso em algumas integradoras. Em outras situações, onde as integradoras não têm cobrado tanto isso, a gente percebe principalmente no início do verão. As máquinas ficam o inverno todo só fazendo teste, às vezes liga por pouco tempo. Quando começa o verão, começa o desespero. Uhum. A gente fala porque as máquinas começam a entrar em serviço, às vezes por longos períodos, 24, 48 horas, e às vezes por falta de manutenção, ou às vezes até diesel parado, que está virando um problema sério. O diesel parado no tanque da máquina, quando a máquina começa a funcionar por muitas horas seguidas, ela acaba aspirando a sujeira que tem dentro do tanque, entra na máquina e aí causa todo tipo de quebra imaginável. Uhum. Problema de bomba injetora, tranca-bico, enfim. A gente já viu de tudo, infelizmente, nesse campo. Mas é principalmente no início do verão. Esse início de verão agora foi desse jeito, infelizmente. A gente teve muito problema de sinistro com máquina porque ela ficou parada durante o inverno. Como o nosso inverno foi mais longo, as máquinas ficaram paradas mais tempo. Aí no início do verão, no primeiro vendaval que deu, o primeiro temporal, que afetou uma região enorme, a gente teve muito problema. Máquinas com quebra de bomba injetora, inclusive de máquinas que teve que trocar a bomba injetora inteira, porque não tinha conserto, de tão sério que foi o problema. E assim, a gente tem percebido isso, nesse sentido. Então assim, tem integradoras que exigem e tem integradoras que não exigem. E a gente tenta sempre convencer os produtores, façam manutenção conforme recomendado, conforme precisa. A gente fala o seguinte para eles: vocês têm o seu carro, vocês fazem a manutenção certinha, por que negligenciar uma máquina tão importante? Tem o trator, faz a manutenção certinha. Mas o grupo gerador, que muitas vezes é uma máquina que evita algum prejuízo, a pessoa acaba negligenciando a manutenção preventiva. E aí depois, obviamente, conforme você citou, vai, né, de repente vai ter perdas ali ou vai ter que fazer um investimento maior, eu diria assim, do que se você fizesse certinho a manutenção. Isso. E acaba tendo que, como é que é? O barato, em tese, por ter deixado parado, acaba saindo caro, porque Isso depois aí. vai ter mais problemas. Isso aí, a gente sempre fala, a conta basicamente é essa. Fazer uma manutenção corretiva de uma quebra de um equipamento desses é mais ou menos o custo de fazer a manutenção preventiva ao longo de 10 anos. Então, assim,
fazer as manutenções preventivas a longo prazo é muito mais barato do que fazer uma manutenção corretiva. Até porque, assim, quando acontece a quebra, geralmente é quando está precisando da máquina, não quando não está precisando. Esse é o maior problema. Então, assim, não é nem o custo hoje, o problema é você ficar sem energia realmente. O programa Construção e Decoração já volta. Não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Ficar na mão, né? Isso, ficar na mão. Luciane, falando justamente dessa questão da necessidade. Quando você precisa, a necessidade está batendo a porta, é que você vai procurar esse equipamento. Por exemplo, quem não tem, né? Então vai querer o equipamento. E geralmente vai fazer essa procura em um momento que aconteceu algum sinistro, ou, enfim, tá alguma situação que talvez gere já uma demanda maior por si só. Isso acontece com frequência. O produtor muitas vezes não quando ele está no momento de não necessidade, ele ignora, e aí quando ele precisa, com aquela emergência, não tem disponível o equipamento, ou enfim, acaba ficando na mão também por causa disso, de ter ignorado a importância de ter um equipamento desse na sua propriedade. Sim. Ou indústria, ou comércio, enfim, né? Sim, acontece muito. A gente percebe assim, tem também as situações que quando ocorrem muitos sinistros, muitas vezes as próprias empresas, elas dão preferência já para os clientes fixos delas. Por exemplo, questão de locação. O cliente tem uma máquina que já foi fornecida por alguma empresa, essa empresa já faz esse atendimento e essa máquina teve alguma quebra. Às vezes nem por negligência do produtor, às vezes acontece, realmente. Muitas vezes é negligência, mas algumas vezes ocorre por desgaste ou algum problema que a gente não consegue identificar na hora. Mas enfim, às vezes acontece a quebra. As empresas que têm essas máquinas disponíveis, elas dão preferência para os próprios clientes. Aí às vezes quem não é cliente e precisa em algum momento, ele acaba correndo atrás, mas não consegue mais. E assim, chega ao ponto que os próprios clientes não conseguem mais ser atendidos. A gente passou por situações já de que teve tanto problema, foi uma região tão ampla que deu problema, que a gente atendeu todos os clientes, chegou ao ponto de clientes de fora ligarem para nós à noite precisando da máquina, a gente não tinha na mão. Porque teve uma demanda tão alta que não teve o que fazer. A gente não tinha máquina disponível. Por sinal, isso tem sido, a gente fala que aconteceu ontem, mês passado, enfim, mas isso já é uma situação que a gente observa há muito tempo na nossa região. Isso. E assim, acho que em todo o Paraná, né? O que a gente observa é que há necessidade de uma renovação, dessa questão da energia, do suporte para a energia elétrica. As estruturas já estão defasadas e tudo mais, mas a Copel também ela não vai ter essa disposição de fazer esse investimento todo para renovar. Então, assim, é difícil, é complexo. E cada vez que acontece, volta a discussão. O produtor passando por necessidade, muitas vezes perdendo sua produção, às vezes, seja lá, né? Às vezes, seus plantéis, ou enfim, né? Peixe, frango, tem tantas histórias que a gente vê aí acontecendo quando tem essas quedas. Sim. E que leitura você faz desse cenário, Luciano? Isso deve continuar assim por muito tempo? Vai se agravar ainda mais? Ou você acredita que talvez investimentos que se prospecte por aí para frente pode aliviar um pouquinho essa situação? Então, que eu diria? É uma situação tanto quanto complexa. A gente que atende principalmente as regiões mais rurais, a gente vê que tem muita rede elétrica precária, em condição precária. São redes, às vezes, de 50, 60 anos. O poste já está torto, está realmente podre, é só um vento ele cai. Então, assim, e às vezes, geralmente, né, nem às vezes, geralmente cai um poste, não é só um que cai.
ele leva 3 ou 4 junto. Então, assim, vai uma equipe lá, eles fazem um levantamento, verificam como é que está a situação. Ok, caiu um poste, caiu 2, 3, ok. Geralmente essa equipe vai embora, vem outra com os equipamentos para conseguir fazer aquele reparo. E geralmente esse processo são horas. Às vezes aqui, a regional aqui de Marechal não tem infraestrutura, não tem pessoal disponível, não tem equipamento disponível. Tem que vir de Toledo, precisa vir de Cascavel, às vezes vem da região de Palotina. Então, assim, eles vão fazendo esse remanejamento de equipe para conseguir atender no mais rápido possível. Só que tem situações que não tem pessoal para isso. A gente percebe, existe essa questão de a Copel demora muito para atender e tal. Só que tem situações que não tem pessoal para isso. A gente percebe isso. Nós temos dificuldade para encontrar colaboradores com qualificação para a gente conseguir atender os nossos clientes. Pessoal que mexe com rede elétrica, principalmente rede de média tensão, são profissionais com uma capacitação maior, com alguns cursos técnicos e específicos mais complexos. E é difícil conseguir esses técnicos, não é fácil. Então, assim, e a gente tem percebido que existe uma redução gradual na disponibilidade dessa mão de obra. Então, assim, mesmo utilizando equipamentos, cada vez mais equipamentos, não tem pessoal. Precisa de gente para fazer isso, e não tem. Então, assim... Então, já fica uma dica aí que é a necessidade, né? É um nicho do mercado interessante, aí, tanto para atuação, né, como a que você faz, quanto o pessoal aí, mão de obra, não só equipamento, mas mão de obra também. Isso, a parte de engenharia elétrica, eletromecânica, tem uma demanda absurda de pessoal e não tem gente. Infelizmente, tem engenheiros, mas muitas vezes eles não querem ir para o campo, a gente percebe isso também. Tem engenheiro eletricista, mas alguns não querem ir para o campo, preferem não ir, porque, sendo bem sincero, é uma área complexa. Não é fácil essa vida de, às vezes, 2, 3 horas da manhã o cliente liga, a gente precisa atender. Tá chovendo, frio, inverno, não importa, a gente precisa atender. E são áreas que muitos profissionais não querem, não tem interesse. Então, quem tem interesse acaba meio que sendo sobrecarregado. Mas, enfim, existe essa demanda e mesmo a Copel fazendo os investimentos que ela está fazendo, tem hoje o programa o Paraná Trifásico, que aparece volta e meia na mídia, o pessoal fala, não vai resolver todos os problemas. Porque as redes são gigantes no interior. Às vezes são redes de 2 ou 3 quilômetros para atender uma pessoa. Às vezes são propriedades afastadas, ou às vezes uma distância considerável, tem um núcleo com vários produtores, mas depois alguns quilômetros não tem ninguém. Então, assim, as redes são enormes no interior e não tem pessoal para dar manutenção. Está sendo feito esse investimento para melhorar, mas assim, o consumo de energia está acelerando numa velocidade maior do que a Copel, aqui na nossa região, consegue expandir o sistema. Então, assim... É bem complexo. É complexo. Então, assim... E dá para se imaginar que não vai ser algo que será resolvido tão fácil, Luciano. Não vai ser resolvido tão fácil. E são anos de trabalho e investimento pesado. Não é... Ou seja, teremos muitos capítulos do que a gente já vivencia hoje no futuro. Com certeza. Ainda mais agora que a gente está vendo que tempestade cada vez mais severas, vento com velocidade maior. Teve esse sinistro ali em Rio Bonito, né? Que infelizmente acabou devastando parte da cidade. Então, assim, existe uma tendência de que isso piore, infelizmente. E as situações vão ser cada vez mais extremas. Estragos cada vez maiores. Então, assim, infelizmente, a gente vai ver uma demanda cada vez maior. Eu tenho percebido isso. Muitas atividades, assim, têm sofrido uma certa diminuição, está tendo uma retração, a atividade tem dado uma segurada, mas essa questão de geração de energia está cada vez
está acelerando numa velocidade maior do que a gente consegue acompanhar. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Luciano, quando a gente fala de assistência técnica, por exemplo, você vai lá ou você faz a venda, entrega o equipamento ou faz a manutenção e tudo mais. Esse pós, vamos dizer assim, eu imagino que seja também importante, ou tem essa questão de empresas sérias que fazem isso, outra que não fazem. Isso também é uma realidade dentro desse mercado. Por exemplo, dar essa assistência depois, que muitas vezes a pessoa compra o equipamento, esquece, não faz manutenção, e aí se a empresa, se tem de repente o diferencial de uma empresa, ela vai lá, ela já planeja e tal, X tempo, ela aparece para lembrar, de repente, o produtor que ele precisa fazer. Como é que é essa realidade no campo aí dessa atuação na tua área? Então, realmente, tem diferença de uma empresa para outra. Assim, o que a gente procura fazer, eu estou falando do meu caso, a gente entrega a máquina para o cliente, lá no momento da entrega a gente já conversa com ele, o senhor tem interesse que a gente, quando chegar o momento de fazer a manutenção preventiva, que a gente entre em contato, lembra o senhor que precisa fazer? Aí o cliente, ok, pode avisar a gente, beleza. A gente entra em contato, avisa o cliente, chegou o momento de fazer a revisão, a gente pode ir lá. Muitas vezes, eu diria que 99% das vezes o cliente fala, não, pode vir. Faz a manutenção que precisa ser feita, porque eu preciso da máquina funcionando. Essa é a situação, é a forma que a gente trabalha. Mas, infelizmente, tem empresas que elas estão preocupadas com a venda do equipamento, chega no momento de fazer alguma assistência, às vezes em garantia ou fora de garantia já. Geralmente à noite ou no final de semana, que o equipamento dá algum problema, ou esse cliente ele liga atrás da empresa, a empresa nem atende o telefone mais. A gente tem recebido muita demanda nessas situações. Os clientes ligam para o fornecedor não atende o telefone, ligam para nós, a gente vai lá, faz o atendimento e esses clientes acabam virando nossos clientes fixos após isso. Que eles receberam a atenção, em tese, que eles mereciam. O suporte que eles precisavam naquele momento para conseguir resolver o problema deles. Porque, então, como a gente está falando, é emergência, né, isso. Luciano? Então, assim, uma emergência a gente já sabe que a palavra diz tudo. Sim. E aí, quando você não consegue, obviamente que também, né, tem todo Sim. um estresse e às vezes as próprias perdas se concretizam por você não conseguir essa energia para aquele momento. Isso. Às vezes, assim, tem empresas que fazem isso, mas também a gente às vezes tenta alertar os nossos clientes. Claro, o cliente não é obrigado a comprar com nós. A gente deixa isso bem claro e é escolha de cada um. Mas assim, às vezes o cliente vai atrás, a máquina de tal empresa é mais barata, vou comprar deles. Só que às vezes a empresa está a 600, 800 quilômetros. E no momento que esse cliente precisa do suporte, até o técnico dessa empresa chegar aqui são 8, 10, 12 horas. Então, às vezes a gente... Assim, tem clientes que entendem isso. Eles já nos procuram por causa disso. Mas tem outros que às vezes eles... vou comprar deles porque é mais barato. Daí, quando chega o momento do estresse por causa da emergência, teve algum problema, aí ele busca a gente para resolver o problema dele nessa situação. Então, a gente percebe isso. É comum, sendo bem sincero. Acho que todas as áreas têm isso e na nossa área acontece diferente. Isso também. Não é diferente. E, Luciano, quando a gente fala de investimento, a gente já, falando aqui no nosso bate-papo, a gente já sabe que essa realidade não vai mudar tão cedo. Então, em tese, ter esses equipamentos é praticamente uma necessidade de fato, né, nas propriedades, enfim, indústrias, comércios. E como é que é essa questão do investimento? É um investimento muito alto para isso ou, vamos dizer assim, o custo-benefício super compensa? Então, assim, geralmente compensa.
Eu diria o seguinte, o mais fácil para cada um fazer análise da sua necessidade é fazer a conta, com base no que a gente tem percebido. Às vezes eu fico um dia sem energia, 2 dias. Fazer a conta, qual que é o meu, eu não diria tanto prejuízo, mas quanto que eu deixo de ganhar com a minha empresa parada durante um dia, durante 2 dias, comparado ao investimento que eu vou ter que fazer para ter esse equipamento na mão ali disponível. Então eu diria que é mais por questão de fazer o cálculo para verificar a viabilidade. Mas assim, geralmente compensa. Mas por mais causa que não seja tão barato, ele ainda compensa. Isso. É um valor elevado, realmente, é um investimento, mas ao mesmo tempo a empresa deixa de perder. Porque assim, tem a questão de não produzir, porque a empresa está parada, mas também tem o prejuízo do colaborador que está parado. E muitas vezes ainda a venda, que deixa de ser realizada porque não é possível atendimento. Então, assim, hoje a gente tem percebido essa tendência de que os clientes fazem esses cálculos para verificar a viabilidade desse investimento. Seria mais ou menos essa direção. É esse direcionamento que a gente faz para os clientes. Fazer a conta de verificar qual que é o potencial de perda comparado ao investimento que é necessário para resolver o problema. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Luciano, você tem alguma experiência que você viveu, que você possa compartilhar com a gente, por exemplo, de alguma situação que não tinha o equipamento ou tinha o equipamento e daí que naquele momento que ele precisou, ele teve algum problema e aí gerou, vamos dizer assim, um prejuízo enorme, né, para aquela pessoa, para aquela industrial ou para aquele comerciante ou então, né, especialmente para aquele produtor rural? Então, assim, números eu não sei te dizer, mas a gente já percebeu produtores, principalmente de piscicultura, já ocorreu. Não é nem tanto questão de não ter o equipamento, mas o equipamento estava lá, mas não funcionou. E às vezes o próprio produtor não percebeu que esse equipamento não funcionou. Aí, ali em uma madrugada, o produtor perdeu 100 toneladas de peixe. Se não me engano, teve uma situação recente que isso ocorreu. Agora, no início do verão, naquela primeira tempestade que teve, pegou muitas cidades, pegou desde Mundo Novo até acho que foi na região central do Paraná. A gente atendeu o pessoal de um supermercado em Terra Roxa, porque ele estava começando a perder a mercadoria dentro nas deixa eu voltar. Esse cliente, ele estava começando a perder a mercadoria dele dentro da câmara fria. Então, assim, ele ligou para nós e falou, pelo amor de Deus, eu preciso de uma máquina, eu estou perdendo mercadoria, além de não estar conseguindo vender. A gente conseguiu a máquina, forneceu para ele, até meio-dia mais ou menos estava funcionando, e logo após ele conseguiu começar a fazer os atendimentos no supermercado dele, sendo que, se não me engano, ele era o único que estava conseguindo atender por causa disso. Então, uma cidade Terra Roxa não é tão grande, mas também não é tão pequena. Sim. Então, assim, teve essa situação mais recente que a gente viu a importância de ter o sistema. E, assim, são 2 situações, mas tem inúmeras que no noticiário a gente vê direto, infelizmente. Luciano, o que você diria para esses produtores, especialmente que é a área que você tem uma maior atuação aqui na nossa região? Tem que ter esse equipamento, é importante porque a necessidade se justifica, enfim, que conselho, que dica, ou que orientação você daria para eles? Assim, eu diria que é importante para evitar justamente esses prejuízos financeiro, com certeza, o bolso é onde mais dói sempre, né? Mas assim,
É questão de o estresse que o produtor passa por não ter a energia disponível. As integradoras, elas hoje não alojam mais se não tiver o equipamento na propriedade funcionando. E, assim, principalmente isso. E também ter um extremo cuidado e levar muito a sério a questão da manutenção. A gente sempre fala isso para os nossos clientes. Faça manutenção conforme o recomendado, conforme o fabricante, principalmente do motor, recomenda. A gente sempre segue as orientações dos fabricantes, dos nossos fornecedores de equipamentos, dos motores principalmente. Fazer as manutenções preventivas para que isso não vire uma manutenção corretiva, que aí sim o custo vai ser muito maior. Então, assim, a importância é evitar principalmente prejuízo financeiro. E aí, assim, tem muito risco de, após o prejuízo financeiro da perda, ainda tem os riscos ambientais. Hoje o IAT está um pouco rigoroso nesse sentido. Então, assim, ainda tem esse risco de tomar uma multa depois por questão ambiental, porque perdeu muito animal, precisa fazer o descarte disso. E vai fazer como? Então também assim, tem esse detalhe. Tem esse detalhe também. Então o IAT está muito em cima, eles ficam de olho realmente se os produtores estão seguindo as normas ambientais, senão a multa aparece, em algum momento chega. Então é realmente um investimento necessário. É interessante a gente discutir aqui um tema diferente, assim, para vamos dizer assim, para a maioria, para quem não vive essa realidade do campo, né? A gente só escuta, especialmente quando se tem o registro de algum temporal aqui em Marechal, na região, muitas vezes há as reclamações nas redes sociais, né? Já se passaram 24 horas e eu sigo sem energia e tudo mais. Então a gente acompanha assim, meio que por fora, mas quem vive essa realidade, com toda certeza sabe um pouco mais. É um assunto assim diferente que a gente trouxe para a pauta e agradecer a tua presença aqui, Luciano. Acho que é sempre interessante, a cada programa a gente vem discutindo temas diferentes, vendo o quanto as engenharias e a própria arquitetura, ela tem um leque muito amplo de atuação. Então, assim, muitos profissionais, um atuando em alguma área, outro em outra, mas tudo dentro da engenharia e da arquitetura. Então, é muito bacana a gente, a cada semana, receber os profissionais, conhecer um pouquinho mais da atuação deles e da participação, né, dentro do mercado aqui que a gente tem em Marechal e região. Acho que isso é bem importante também, porque muitos que vão assistir também, em algum determinado momento, se precisarem de tais serviços, eles já sabem quem procurar. Isso. É assim, realmente, a engenharia elétrica é uma área extremamente ampla. Por exemplo, eu trabalho com a parte de manutenção e fabricação das máquinas. Aí tem outros profissionais aqui na cidade que fazem a parte de projetos, outros trabalham com a parte de automação. Então, assim, telecomunicações também é uma área que está dentro da engenharia elétrica, mas que às vezes o pessoal não se atenta a esse detalhe. E telecomunicações nós utilizamos o tempo todo, principalmente internet, que é o exemplo clássico. Faltou internet? Nossa! É uma das áreas da engenharia elétrica. Aí a parte de projetos, eu com a parte de máquinas elétricas, especificamente grupos de geradores a diesel. Então, assim, é uma área enorme, embaixo da engenharia elétrica. Então, assim, se for pegar todas as outras engenharias, é um campo gigantesco. E, assim, a gente precisa de profissional dessa área. O Brasil é extremamente deficiente em engenheiros, infelizmente, para não só desenvolver, mas para manter a infraestrutura que a gente já tem. A gente precisa de engenheiros, senão em algum momento acaba tendo algum problema mais sério. Construção e decoração volta em 20 segundos.
Certo. Seria mais ou menos isso. Luciano, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? De repente a gente esqueceu de tocar em algum assunto, então fica à vontade. Eu acredito que não, que seria isso mesmo. Vim mais para mostrar um pouco, falar um pouco dessa minha área de atuação, que hoje, infelizmente, são poucas empresas que mexem. E, assim, tem demanda para isso. Tem demanda principalmente de pessoal para trabalhar nessa área. A gente precisa de mão de obra. Eu sei que eu preciso e às vezes é difícil conseguir um colaborador. A gente não está mais nem buscando um colaborador que já tenha conhecimento na área. A gente precisa, muitas vezes, busca pessoas, contrata pessoas que tenham conhecimento de elétrica e faz o treinamento para poder atuar na parte de geradores a diesel. Porque, infelizmente, a gente não acha profissionais que tenham conhecimento, que tenham know-how dessa área para conseguir trabalhar com a gente. Fica a dica, né, Luciana? A gente tem aqui em Marechal, por exemplo, curso técnico de eletromecânica. Hoje a gente tem a opção aí de cursos que muitas vezes a gente tinha que se dirigir aos grandes centros. Hoje nós temos aqui, né, não só em Marechal, né, oportunidades, mas assim, na micro-região como um todo, né? Você mesmo tem informação na UniOeste, em Foz do Iguaçu. Então, assim, essa dica aí que você deixou, querendo ou não, indiretamente dessa situação de mão de obra, né, tem curso, muitas vezes até como eletricista, que nem você falou, às vezes você vai pegar e vai adaptar, vai dar um determinado treinamento e tal. Então, realmente uma área que está carente de mão de obra e que tá aí, é um chamamento, né? Olha, não sei o que fazer, para que rumo partir. Muitas vezes o jovem, ele termina o ensino médio, ainda não sabe para que rumo que ir, muitas vezes já poderia estar fazendo um curso técnico e já sendo inserido no mercado de trabalho, e depois ele se encontra melhor ou faz uma engenharia, né, e tudo mais. Eu acho que isso também é importante a gente frisar. Isso, assim, a gente tem buscado já profissionais, tem o Senai aqui em Marechal, né, ele tem, geralmente as turmas que encerram, as turmas da parte de elétrica, eletromecânica, eletricista industrial, quando encerra uma turma já começa outra, porque sempre tem gente interessada. Isso é um bom sinal. Então, assim, tem gente buscando aperfeiçoamento, profissionalização nessa área, mas, ao mesmo tempo, são profissionais que já estão empregados. Então, assim, a gente ainda existe muita demanda para isso e falta profissionais. Mas, assim, a gente já tem percebido que está melhorando, mas ainda falta muito. Então, o Senai ajuda nesse sentido. E a gente também, inclusive, volta e meia, bate a porta deles lá pedindo, vocês não tem ninguém para indicar para nós que a gente está precisando. Então, assim, realmente, o Senai de Marechal tem ajudado bastante nisso. Ajuda mesmo. Mas falta mais gente interessada que queira estudar essas áreas. Luciano, então agradecer a tua presença aqui, ter disponibilizado aí um tempinho na sua agenda, vem bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês também pelo convite, a Associação dos Engenheiros também, que acho que foi um convênio junto com o Presente, né? Teve essa iniciativa de mostrar um pouco, né? Então, assim, queria agradecer pela oportunidade também de estar aqui e falar um pouco da minha área e do que eu faço, né? Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se informar, se inspirar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.